Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar de algo extremamente importante para todo investidor, que é a reserva de emergência. Vamos citar aqui o passo a passo de como montá-la e onde deixar essa reserva de emergência. Então vamos para o vídeo, vinheta. Eu sou o Jonas. E eu sou o Thiago, então hoje a gente vai falar sobre a reserva de emergência, algo muito importante aí para os nossos investimentos. Como o próprio nome já diz, então é para um momento de emergência, seja aí alguma questão de saúde ou um custo ali, uma despesa que a gente tenha que seja inesperada, né? Então ela é muito importante também para nos trazer tranquilidade aí nos nossos investimentos aí e conseguir manter o nosso patrimônio também dos investimentos. Por exemplo, pensa aquela pessoa que simplesmente pega todo o seu dinheiro, não tem nenhum tipo de reserva e acaba investindo aí, por exemplo, lá em ações e a gente está no momento de queda e daqui a um pouco precisa de algum valor por uma despesa inesperada. Então vai ter que resgatar esse dinheiro e pode estar em prejuízo, né, se tiver lá, por exemplo, com a bolsa em baixa. Então a emergência nos traz essa tranquilidade até para momentos aí de baixa no cenário de investimentos, onde quando eu precisar eu tenho realmente ali uma reserva para qualquer tipo de despesa. Então ela acaba sendo muito importante para isso, né? Para aí despesas inesperadas e também aí para eu conseguir ter tranquilidade nos investimentos. Mas qual o valor ideal então para deixar na reserva de emergência, né? Bom, a gente cita aqui sempre que depende do seu perfil, né? Então, perfis mais arrojados e perfis mais conservadores. Por exemplo, eu e o Thiago somos diferentes quanto a isso, né? O Thiago é um perfil um pouco mais conservador, então ele tem um pouquinho mais de reserva de emergência, e eu sou um pouquinho mais arrojado, eu tenho um pouquinho menos, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir os seus custos mensais. Você sabendo ali quais são seus custos fixos no mês, aí você consegue sim pegar esse valor e fazer vezes 6, né? No caso, 6 meses, ou vezes 12, a gente diz, né? Entre 6, então, em 12 meses aí dos seus custos fixos, é o ideal para você ter na reserva de emergência. E aqui tem duas coisas bem interessantes. Às vezes o pessoal diz, mas eu estou começando a investir, eu vou esperar 12 meses para conseguir juntar a reserva de emergência. Eu tenho que esperar juntar tudo isso? Não, você pode aí fazer uma mescla, né? A gente está começando a investir, quer botar aquele pezinho já na renda variável, você pode pegar metade do seu valor do seu aporte, por exemplo, você vai investir R$ 500 por mês. Você pega R$ 250 para a reserva de emergência e R$ 250 já voltada para investimento, para te ir se acostumando sim com a renda variável. Então é uma possibilidade. Também existe a possibilidade de daqui a pouco a gente aumentar um pouco a reserva de emergência, de modo que em eventuais crises, em eventuais momentos de bolsas de baixa, a gente tem uma reservinha ali que a gente possa aportar de uma forma mais forte, né? A gente sabe que historicamente, comparado carteiras, né, de investidor que aporta mensalmente o mesmo valor contra o investidor que aporta somente nas quedas, quem aporta todo mês o mesmo valor tem uma rentabilidade melhor no longo prazo, mas às vezes a pessoa gosta de ter uma reserva maior ali para as quedas. Então, por exemplo, eu sou um cara que tenho 6 meses dos meus custos fixos, né, como reserva de emergência. Eu poderia daqui a pouco, se eu quisesse ter uma reserva maior, subir para os 12 meses de reserva de emergência e em momentos de baixa, momentos de crise, como é esse momento agora que a gente está passando, um momento conturbado, eu tenho 6 meses ali de sobra, vamos dizer assim, que eu posso aportar de forma mais pesada. E aí eu usaria esse excedente da minha reserva de emergência para aportar nesse atual momento. Então é uma possibilidade que pode ter. Vamos aí então para o terceiro passo, onde a gente tenta identificar aí justamente quais são os melhores investimentos para a reserva de emergência. Mas antes de a gente ver realmente aí qual é a escolha do tipo de investimento para a reserva de emergência, a gente tem que entender um pouquinho dos tipos de investimento, né, que a gente pode ter. Então a gente pode ter investimentos aí mais conservadores, investimentos mais arrojados, né, onde tem um risco maior e uma possibilidade também de rentabilidade maior. Então, por exemplo, quando eu vou investir em renda fixa, né, o próprio nome já diz, eu já sei qual vai ser a minha rentabilidade, né? Então o meu risco ele é muito menor comparado a investimento como ações, onde tem uma variação, uma volatilidade muito maior. Então o risco ele vai estar associado a esse tipo de investimento, né? Então, da mesma forma que quando eu olho também renda fixa, mesmo que a gente saiba que é um investimento um pouco mais seguro, eu também tenho que ter alguns cuidados. Então, se eu for investir lá num CDB, por exemplo, né, um certificado de depósito bancário, quando a gente empresta ali dinheiro para o banco para ele emprestar para outras pessoas e acaba ganhando uma rentabilidade. Eu posso estar fazendo isso para grandes bancos, onde eu tenho uma segurança maior, ou para bancos aí menores. Então também tenho que fazer essa avaliação. Ou até mesmo dentro de renda fixa vai ter debentures, que é quando eu estou fazendo esse empréstimo para empresas. Aí já acaba tendo um risco muito maior, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Não necessariamente, às vezes ali ação
ou a ação ela vai ter um risco muito maior do que uma renda fixa. Tudo depende de aonde a gente está investindo, qual empresa que a gente está investindo, qual banco, enfim. Então esses cuidados a gente tem que ter, né? E quando a gente fala ali em ações, né, é muito complicado a gente olhar isso para reserva de emergência, porque sim, as ações podem estar em momentos de baixa. Então, como eu comentei antes, né, a gente não pode considerar isso, porque se tiver nesse momento e eu precisar resgatar esse valor, eu vou estar em prejuízo. Então, isso não vai me ajudar aí nos investimentos e principalmente ainda aí para o longo prazo. Mas então onde deixar a reserva de emergência, né? A gente sempre traz a reserva de emergência em cima de 3 pilares, que é segurança, liquidez. Rentabilidade. Não, eu sei, eu estava esperando a moto passar. Ah, Não. Segurança, liquidez e por último a rentabilidade, porque sim, ela é a menos importante quando falamos de reserva de emergência. Então a gente tem aí três opções, que são as melhores opções dentro da reserva de emergência. A gente vai falar um pouquinho de cada uma, né? Eu vou citá-las aqui, vamos explicar um pouco mais elas depois e também dizer onde a gente deixa a nossa reserva de emergência. Então nós temos hoje o Tesouro Selic, né, que é o títulos do governo. Então a gente pode investir diretamente no Tesouro Selic, emprestar dinheiro para o governo e ele promete uma remuneração que é atrelada à nossa taxa Selic. Então ele estaria rendendo hoje 13,75%, que é o valor da Selic hoje. Temos também CDB de bancão. Bancão a gente fala Itaú, Bradesco, realmente bancos grandes que rendem 100% do CDI. E temos também a conta do Nubank, né? Tem ali a conta corrente do Nubank, ela rende também os mesmos 100% do CDI que os bancões rendem. vamos aí para o próximo passo, onde a gente também tem que ter cuidados aí ao escolher esse nosso investimento para reserva de emergência. Então aí a gente vai ter, por exemplo, dentro da reserva de emergência, os títulos de renda fixa, os CDBs que eu comentei antes. A gente também tem que ver essas rentabilidades. Então eu vou ter lá rentabilidades pré-fixadas e pós-fixadas. Então o que é isso? Rentabilidade pré-fixada é aquela que eu já sei, no momento que eu faço meu investimento, quanto vai ser a minha rentabilidade ao longo do tempo. Então eu vou ter lá uma rentabilidade de 10, 12, 13% ao ano. Então isso é fixo e isso é garantido até o vencimento do investimento. Ou ela pode ser pós-fixada. Então ela vai ter uma variação e ela vai ser indexada ali a um indexador. Pode ser lá um IPCA, uma taxa Selic mais 2, 3, 4, 5%. Então isso vai depender de cada investimento. Então a gente tem que fazer esse cuidado aí em relação a isso. Então pensando nisso, a gente tem que tomar esse cuidado porque a gente não pode utilizar isso em relação à reserva de emergência. Considerando os 3 pilares, como o Jonas comentou antes, né, a liquidez é muito importante que a gente consiga resgatar esse valor, né, o mais rápido possível. Então a gente vai procurar aí essa liquidez diária. Então, quando a gente vai analisar esses 3 tipos de investimentos que a gente comentou antes, a gente também tem que tomar alguns cuidados. Então, quando a gente vai aí para o Tesouro Selic, Selic é a nossa taxa de juros, né, que a gente tem. Então, a gente vai ter esse retorno, a gente tem ali em relação a um CDI, por exemplo, uma rentabilidade um pouquinho maior, de 0,1%, mas eu tenho que acabar tomar um cuidado aí, porque ele tem ali, às vezes, uma questão de eu ter uma liquidez de D+1, por exemplo. Então, eu acabo tendo essa diferença em relação ao período, sem falar que às vezes pode gerar um problema em eu tentar resgatar isso. De que forma? Por causa da rolagem da dívida. Então, às vezes, o governo, o que ele faz? Ele emite novos títulos ali para conseguir pagar títulos anteriores e esse valor fica meio que travado. Então, eu tenho uma dificuldade em relação a tirar esse valor. Então, pode ter esse risco associado em relação à liquidez. A questão do CDB dos bancões, então, obviamente isso vai variar de banco para banco, né? Mas, por exemplo, o CDB do Bradesco ali, que é o CDB fácil, a gente consegue retirar esse capital, né? Pedir o resgate dele em dias úteis das 9 da manhã às 18h30 da tarde. Então, se daqui a pouco acontece uma emergência no fim de semana que você precisa do dinheiro naquele momento, você não tem como resgatar o dinheiro aí do local. E tem também o Nubank, que o Nubank, então, como eu falei, a conta corrente, esse sim tem liquidez imediata, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, em termos de liquidez, é sim o melhor dos 3, é o que a gente consegue tirar o dinheiro no momento que a gente quiser, sendo feriado, sendo fim de semana, sendo de madrugada, não tem nenhuma restrição quanto a isso. Mas aí tem outra questão. Diante de tudo que a gente analisou agora, né, vocês podem estar pensando, não, mas então o Nubank então é o melhor. Se a gente for botar os 3 pilares, até poderia ser num conjunto, poderia até ser o melhor sim. Mas, em questão de organização, né, a gente aqui sabe o quanto a organização é importante.
provavelmente a gente não vai precisar desse dinheiro de forma tão imediata que não possa esperar um dia ali para a gente conseguir sacar ele, né? Isso é algo que não vai ocorrer diante da nossa organização. E tem algumas questões também que eu peguei ranço, como a gente fala aqui no Sul, né? Eu peguei ranço no Nubank por vários fatores. O primeiro é essa questão dos primeiros 30 dias não render mais, né? A conta corrente só passar a render depois do 31º dia que o dinheiro está lá. Então eu acho que isso é um retrocesso diante do que eles mesmos pregam, né, que é levar aí a parte de um banco digital, um banco que está do lado do acionista, está do lado dos seus clientes. Isso já é um retrocesso no processo. E também o fato da remuneração que eles fizeram, né? Para quem não sabe, eles remuneraram os seus diretores aí com uma média de 100 milhões de reais para cada diretor, contando aí, não foi só em dinheiro, né, mas também em ações, mas remuneraram em torno de 100 milhões de reais cada diretor, sendo que nesse período de remuneração o Nubank tem um prejuízo de 890 milhões. Eles têm 8 diretores. Então, que tipo de preocupação os caras têm com o acionista quando faz um negócio desse? A título de comparação, para a gente ver o Itaú, que é um banco aí que lucra em torno de 25, 30 bilhões de reais, eles remuneraram uma média de 14 milhões cada diretor. E o Bradesco, que eu também falei há pouco, que também está na casa dos 20 bi o seu lucro, uma média de 9 milhões e meio cada diretor. Então olha a disparidade que tem de lucro de cada um, né? Bradesco que estão na casa dos 20, 25 bi, com o Nubank apresentando quase 1 bi de prejuízo e a remuneração que eles têm de cada um. Então isso realmente me fez repensar um pouco. Eu tinha minha reserva assim no Nubank, acabei tirando de lá, porque eu acho que um banco desse, uma empresa dessas, o último que está na lista deles é o cliente e o acionista, né? Porque apresentando um prejuízo absurdo, eles têm essa remuneração absurda também para os seus diretores, então eu não gostei disso e eu acabei tirando meu capital de lá. E hoje o meu capital, né, a minha reserva de emergência está no CDB Fácil do Bradesco, né? Que é então um CDB de bancão, como a gente falou antes, que rende 100% CDI, tem essa liquidez aí em dias úteis, então das 9 da manhã às 18h30, mas o fato de eu ser organizado também não me gera nenhum problema se eu não conseguir sacar no sábado, no domingo, eu posso esperar até segunda-feira. Quanto a isso, não tem problema. Uma questão também que é importante ali falar do Nubank, né, que depois teve a questão das caixinhas. Né? Então, exato. As caixinhas até têm essa rentabilidade diária, então isso é tranquilo em ter ali, por exemplo, 100% do CDI. Só tem que tomar um cuidado antes, porque às vezes quando tu vai colocar a primeira vez o valor na caixinha que tu vai fazer uma divisão lá, sei lá, para uma reserva, para uma viagem, enfim, tem algumas escolhas, né, que tu pode ter uma mais segura realmente 100% CDI e tem outras que está relacionada a fundo de investimentos, que é o que deu alguns problemas há um tempo atrás. Né? Então, quando às vezes a pessoa que for escolher ela não entende muito isso, se ela não souber selecionar o tipo, né, de investimento que vai estar relacionado a essa caixinha, pode dar problema. Então é importante sim, ali naquele momento, fazer a escolha por 100% de CDI, que daí não gera nenhum problema, tem uma rentabilidade ali diária e consegue fazer isso. Né? Hoje, até dentro da minha reserva, eu tenho uma parcela lá, porque já estava do tempo, né, acabei não migrando, e tenho uma parcela lá no Bradesco também. Né? Então não deixei só no Bradesco, não sou patrocinado que nem o Jonas, né, pelo Bradesco, então não deixei tudo lá, não, brincadeira. Mas hoje o que a gente tem que tomar cuidado é em relação a isso, né, ter uma rentabilidade ali que nos proteja ali em relação à inflação também, mas também não tem esse cuidado muito grande com a liquidez, que é um dos principais quesitos que a gente tem que utilizar dentro da reserva de emergência. E ainda é mais um problema para mim no Nubank esse, né? Eles colocaram essas caixinhas como sendo ideal para reserva de emergência, sendo que caixinhas investiam em empresas privadas, né, em títulos de empresas privadas, como aconteceu então com as americanas, e deu o que deu, a galera perdendo um monte de capital. Então, para mim, é mais um descaso da direção do Nubank com os seus acionistas e seus clientes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente trouxe um passo a passo para montar a reserva de emergência de vocês, quanto deixar, onde deixar, como deixar, tudo passo a passo descrito. Faça a reserva de emergência de vocês, sim, é extremamente importante. Eu já tive que utilizar, o Thiago já teve que utilizar e problemas acontecem. Então, sim, é ideal, é essencial a gente ter ela. O de sempre, então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se ficou com alguma dúvida sobre reserva de emergência, comente aqui, ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos e compartilhe com aquele amigo que precisa investir ainda esse ano. E nos siga também em todas as redes sociais, @sejaumholder. Valeu!